lesões por esforços repetitivos e a DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E a data foi escolhida pela Organização Internacional do Trabalho para conscientizar a população sobre estes distúrbios e orientar sobre a importância de ações preventivas. Bom, para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu converso hoje com o Dr. Alexandre Stivanin, que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e do Corpo Clínico do Hospital Samaritano. Tudo bem, doutor? Agradeço muito a oportunidade de poder esclarecer a população um pouquinho dessa doença que é tão frequente no nosso meio. A gente tem dados aqui do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, que mostram a concessão aí de mais de 22 mil benefícios só em 2017 para pessoas que precisaram ficar afastadas aí do trabalho por causa de algum tipo de doença relacionada tanto à LER quanto à DORT, né? Então, para a gente começar, doutor, explica um pouquinho para a gente exatamente o que é a LER e a DORT. Então, a LER e a DORT são lesões, como o nome mesmo fala, lesão de esforço repetitivo. O que acontece? Nós temos o tendão que liga o músculo na articulação. Muitas vezes o excesso do uso desse tendão leva a um processo inflamatório do tendão que leva você a ter uma incapacidade. Então, na verdade, a gente tem que pensar muito em pessoas que fazem o mesmo tipo de movimento, muitas vezes, todos os dias. E hoje, o que a gente não pode esquecer, que é o nosso grande vilão, que é o celular, né? Celular. A DORT? Então, a DORT e a LER são semelhantes. A DORT, ela pega um pouco mais a articulação inteira. Então, por exemplo, envolvimento de bursite de ombro, são processos inflamatórios de doença ocupacional, onde os digitadores, onde pessoas que têm o mesmo movimento na empresa costumam adquirir e se afastam do trabalho por causa disso. E quer dizer, hoje todos os tipos de profissões, todos os profissionais estão aí sujeitos a ter um tipo de lesão como essa, doutor? Então, todos os profissionais estão sujeitos. É claro que hoje tem as pessoas que trabalham com telemarketing ou que trabalham na frente do computador, jornalistas, têm mais tendência a ter, pelo tipo de movimento. É diferente de outras pessoas como médicos, por exemplo, que não têm tanto acesso a ficar tanto tempo na mesma posição digitando. Essas doenças apresentam sintomas? O principal sintoma da doença é dor, né? A pessoa normalmente ela já sabe quando vou sentar para digitar, vou ter dor nos punhos. Claro, em estágios mais avançados ela começa com a dor, depois ela pode até ficar vermelho, pode aumentar o tamanho da região onde o tendão passa. Quer dizer, doutor, é um efeito, não só um fenômeno, aliás, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. O que é feito, assim, tanto de políticas públicas ou empresas mesmo, para tentar minimizar esse tipo de problema? Então, para minimizar esses problemas, primeiro tem que fazer, a pessoa tem que ter a postura do trabalho. Então, assim, tem que ter uma cadeira confortável, tem que apoiar os braços durante a digitação. Então, é uma série você fala que é personalizar o local de trabalho da pessoa. E isso ajuda a prevenir bastante. Além disso, existem alguns programas hoje de computador que a gente faz alguns alongamentos fracionados durante seu intervalo do dia. Isso também ajuda a evitar. Qual é a gravidade, né, desses tipos de lesões? Podem se tornar um problema sério, realmente, muito grave? Claro, tanto é que a lesão leva a afastamento do trabalho. O que acontece é que se a pessoa deixa que de uma maneira insidiosa, ela vai cronificando, ela pode aumentar o nível. Então, assim, existe a tendinite, que é o processo inflamatório, e tem a tendinose e a ruptura. Então, são graus, o grau ele vai aumentando conforme a pessoa não trata o problema. E como que é o tratamento, então, doutor? Então, o tratamento normalmente na fase inicial, ela mais se torna através da anti-inflamatório, que é remédio para tirar o processo inflamatório do tendão, gelo, que é a crioterapia, fazer gelo de horário, e, em alguns casos, até imobilização por um determinado período. Em outros casos, onde já existe uma falha nesse primeiro tipo de tratamento, existe a possibilidade de infiltrações com cortisonas e, caso isso não resolva, às vezes você tem um processo degenerativo tão grande no tendão que você precisa ressecar aquele pedaço de tendão lesado e fazer uma sutura, ou seja, costurar e tirando aquele pedaço que está afetado. Doutor, as pessoas normalmente acabam negligenciando essa lesão, esse tipo de problema,
daí talvez o motivo até de a gente ter um dia aí internacional, aí, um dia mundial, para se falar sobre esse assunto? A falta de conhecimento é um problema? A falta de conhecimento e principalmente muitas vezes o excesso de trabalho sem o local certo para você trabalhar. Isso é muito comum. Então, assim, as empresas, devido a um número de afastamentos, a gente sabe que hoje quem não faz o processo de adaptação do funcionário acaba tendo um problema secundário aí, com a legislação, até com danos do funcionário. Na prática, o que é feito nesse dia aí mundial de luta aí contra a LER e contra a DORT? Que tipo de ações são realizadas? Não, a primeira campanha que tem que ter é de conscientização, né? Que todo mundo que tem uma dor, que acha que não é nada, toda vez que senta no computador para digitar, ou que está em grupo de risco de fazer movimento repetitivo, essas pessoas já têm que saber que isso é uma doença frequente, existe, e fazer um tratamento necessário para isso. Que muitas vezes na fase inicial, até através de exercícios e fortalecimento, alongamento, tratamento com fisioterapia, isso aí tem um resultado muito bom. E quando a pessoa não observa, ela acaba cronificando e levando um processo degenerativo do tendão. Doutor, acho que é bom a gente recapitular então algumas atitudes simples que as pessoas podem ter no dia a dia, no trabalho, que podem minimizar e prevenir, né, os riscos dessas doenças. Então, por exemplo, quem fica muito tempo sentado, por exemplo, pode ter processo inflamatório no joelho. Então, ela tem que levantar de períodos em períodos. Te fala assim, uma coisa que seria interessante, colocar um timer. Pô, estou sentado há 2 horas digitando, põe um timer, está na hora de parar um pouquinho, fazer os alongamentos, fazer os exercícios. Não só dos tendões, mas também processo para a coluna, tudo isso ajuda a gente proteger, porque a articulação, ela nutre com o movimento. Então, se a gente está fazendo um mesmo movimento, a gente alterna esses movimentos, a gente acaba evitando um pouco da lesão nessa articulação e nesse tendão. Tá certo. Bom, queria então agradecer muito a participação hoje aqui do Dr. Alexandre Stivanin, conversando um pouquinho. Eu que agradeço a participação. Obrigado, doutor.